Minha esposa não cumpriu seus votos de casamento e destruiu completamente minha confiança. O mais desagradável é que ela queria esconder seu fato de infidelidade e continuar a viver comigo como se nada tivesse acontecido. Mas, infelizmente, seu plano não deu certo. Adultério pode ser punível com a morte? Logicamente, entendo que não é. Mas no calor do momento, se eu tivesse minha arma quando peguei minha esposa e seu amante entrando naquele quarto de hotel, poderia ter parecido uma reação justificável. Felizmente, quando cheguei à minha caminhonete, eu tinha recuperado a compostura, apenas dando uma olhada na arma que eu guardava no console central. Eu carrego uma .357 por causa das grandes quantias de dinheiro que lido com o trabalho. Embora eu só a tenha usado no campo de tiro, acredito no meu direito de portar armas. Depois de relatar o incidente ao meu chefe, decidi tirar o resto do dia de folga e provavelmente amanhã também. Eu precisava encontrar um advogado e elaborar um plano. Saquei $3.000 da nossa conta conjunta e abri uma nova em meu nome somente, deixando o suficiente para o aluguel e as contas deste mês. Cancelar nosso único cartão de crédito usado apenas para emergências foi o próximo passo. Como tínhamos mudado para um contrato de aluguel mensal e não tínhamos filhos, houve menos complicações. Não consegui me obrigar a perdoá-la, especialmente ao descobrir que não era a primeira vez. Aparentemente, era a quarta ou quinta vez. Descobri o padrão examinando nossa conta online, notando suas transferências discretas de dinheiro para cobrir despesas de hotel. Sem meu escrutínio, os extratos teriam passado despercebidos, pois os e-mails sobre a conta foram enviados exclusivamente para ela. É irônico, mas se meu cartão de débito não tivesse quebrado ontem, eu não teria me incomodado em verificar nosso saldo. E se eu não tivesse verificado, não teria notado o pagamento do cartão de crédito. Sem ver isso, eu não teria revisado as cobranças, o que me levou a descobrir a reserva do hotel para hoje. Se não fosse por isso, eu não teria descoberto a infidelidade da minha esposa, resultando em nosso divórcio iminente. Percebi que deveria tê-la confrontado ontem à noite, mas ainda estava processando o choque de sua potencial traição. Agora, armado com evidências, é hora de agir. Pesquisei online e encontrei um advogado de divórcio que parecia promissor. Dado nosso curto casamento de 4 anos, eu poderia minimizar a pensão alimentícia. Apesar do emprego recente dela com um bom salário, ainda estávamos vivendo mês a mês economizando para uma casa, ou assim eu pensava. É difícil decifrar o que ela realmente queria agora. Depois que terminei tudo isso, fui para casa e peguei uma cerveja. Foi quando me dei conta. Eu realmente amava aquela pessoa. Por que eles me trairiam assim? O que eu fiz de errado? Eu sabia que se eu apenas ficasse sentado ali, eu me afogaria em autopiedade, então eu peguei uma fita e comecei a marcar coisas na casa que eu queria manter. Principalmente meus consoles de jogos, a TV e o equipamento de treino. Todo o resto estava ligado a memórias com eles, doloroso demais para suportar. Enquanto eu vagava, comecei a inventar fantasias de vingança. Mas quando me vi imaginando prendê-los em uma cabana remota sem suprimentos, ou quebrar suas pernas na natureza para catadores, percebi que estava indo longe demais. Especialmente quando imaginei dar a eles uma arma com uma única bala defeituosa, para que, quando tentassem acabar com ela, ouvissem apenas um clique. Sim, meus pensamentos ficaram sombrios. Então percebi que a vida não é um conto de fadas, então era melhor me divorciar e seguir em frente. Senti uma tristeza profunda quando percebi que Genvin, com quem eu sonhava em envelhecer e criar filhos, não seria esse tipo de pessoa. Memórias me inundaram. Um pedido de casamento no teatro onde tivemos nosso primeiro encontro às cegas, um fim de semana de 3 dias em Myrtle Beach quando eu a confortei quando seu pai estava lutando contra o câncer, conversas sobre minha mudança para outro emprego, nossa noite de núpcias. Agora essas memórias foram ofuscadas pela imagem dela rindo e de mãos dadas com outra pessoa. Meus pensamentos foram interrompidos pelo som da porta se abrindo. Julian, por que você voltou tão cedo? Ela perguntou, correndo em minha direção para um abraço. Dei um passo para trás, colocando o sofá entre nós, e simplesmente olhei para ela. Não havia sinais evidentes de que ela tinha estado com outra pessoa hoje, mas não foi um choque.
Não vamos brincar, Genven. Sei que você tem saído com alguém do trabalho, então sugiro que comece a decidir o que quer. Os papéis do divórcio serão entregues na quarta-feira, eu disse categoricamente. A reação dela me pegou desprevenido. Ela quase pareceu aliviada. Sinto muito mesmo, Julian. Eu não deveria ter traído sua confiança. Você merecia honestidade, ela murmurou. Você está arrependido por ter traído ou arrependido por ter sido pego? Eu retruquei amargamente. Sinto muito por não comunicar minha infelicidade. Eu me arrependo de não ter pedido divórcio meses atrás quando percebi que queria sair. Você merecia mais de mim, ela confessou, com lágrimas brotando em seus olhos. Você o vê há meses? Não consegui conter o aumento da minha voz. Raiva e mágoa me consumiam. Não, só estivemos juntos algumas vezes nas últimas semanas, ela suspirou. Mas eu estava querendo sair do casamento nos últimos 6 meses. O quê? Por quê? Eu exigi, sentindo como se meu mundo tivesse sido inclinado para fora do eixo. Porque tenho 25 anos e não quero toques de recolher impostos a mim, especialmente quando estou curtindo tempo com amigos. Recuso-me a ser restringida por preocupações sobre o consumo de álcool potencialmente afetando seus relacionamentos profissionais em eventos como festas de Natal. Se vejo algo que desejo, como um par de sapatos, quero a liberdade de comprá-lo e sem me sentir culpada por mergulhar no fundo da faculdade dos nossos futuros filhos, ela retrucou, seu tom aquecido. Então você decidiu que quer voltar aos seus 20 e poucos anos despreocupados, fugindo das responsabilidades adultas. Tudo bem, você conseguiu. Peguei metade das nossas economias. Vou remover meu nome do contrato de aluguel amanhã e usei algum dinheiro para um teste de DST. Nós fomos íntimos no domingo passado e suspeito que você estava com ele antes disso. Claramente, não posso confiar em você para priorizar minha saúde garantindo proteção. Se você quer liberdade, ela é toda sua. Aproveite sua nova vida com seus amigos e seu trabalho, eu disse, lutando para conter minha raiva. Sim, Jules, quando nos casamos, eu mal tinha idade legal para beber. Há muitas experiências de vida que perdemos. Naquela época, eu achava que estava tudo bem com isso, mas agora não tenho tanta certeza. Sair com Jeremy e seus amigos me lembrou dos momentos despreocupados que costumávamos ter, ela defendeu. O que traição tem a ver com querer experimentar a vida? Como buscar excitação justifica a infidelidade dentro de um casamento? Eu achava que, no mínimo, éramos amigos que não trariam um ao outro assim. Você é realmente decepcionante. Eu costumava pensar que eram só minha mãe e minha irmã, mas agora vejo que aparentemente são todas as mulheres que são infiéis. Eu tinha que parar de gritar. Genven estremeceu levemente quando mencionei minha mãe e minha irmã. Meu pai foi embora por causa da infidelidade da minha mãe, buscando consolo no álcool. 2 anos depois, ele se foi. Em vez de lamentar, minha mãe ficou brava com o término dos pagamentos de pensão alimentícia. O pouco que meu pai tinha sobrado foi para mim e minha irmã, e minha mãe gastou tudo em cirurgia plástica. Ela encorajou minha irmã Adrienne a ter relacionamentos com homens ricos, até a forçou a tomar pílulas anticoncepcionais. Adrienne engravidou aos 18 anos de Tony Winger, filho de um rico empresário. Quando Tony descobriu que não era o pai da criança, ele rompeu o relacionamento. Adrienne tentou interromper a gravidez, mas devido a complicações, ela também morreu. Minha mãe tentou processar o médico, mas as custas judiciais a impediram. O ano seguinte foi tumultuado, pois eu estava me esforçando para tirar boas notas, apesar do fato de minha mãe ter muitos fãs. A perspectiva de me mudar para um dormitório de faculdade parecia uma salvação comparada ao caos em casa. Um mês depois de eu entrar na faculdade, 2 policiais locais me visitaram. Eles me tiraram da aula e me informaram sobre a trágica morte da minha mãe em um acidente de carro. Acontece que ela estava tendo um caso com o chefe dela, e quando eles ficaram cara a cara com a esposa furiosa dele, eles fugiram no carro dele e colidiram com um caminhão de lixo devido à saúde debilitada dele por causa do álcool. Consegui um reembolso da faculdade pelo semestre, pois tive que desistir da participação para resolver a situação. Apesar do caos, nossa casa era completamente nossa.
Surpreendentemente, minha mãe tinha uma carteira de 401 quilos com quase US$ 100.000 nela, assim como uma conta poupança com US$ 4.300. Também encontrei um estoque de DVDs e dinheiro. Os DVDs eram etiquetados para idosos, e embora eu hesitasse, assisti a um deles, onde havia uma gravação escondida da minha mãe com outro homem. A quantia era de quase US$ 9.000, o que não me chocou, dadas as circunstâncias. Passei um mês inteiro separando a papelada e colocando as coisas em ordem. Alguns amigos vieram para expressar suas condolências, embora eu suspeitasse que alguns deles fossem homens dos vídeos. No final, vendi a casa, reservei o dinheiro e retomei o semestre de inverno. Eu vivia modestamente, focando somente nos meus estudos. De tempos em tempos, eu tinha relacionamentos casuais com garotas, mas não encontrava muita satisfação nelas, acreditando que elas causavam mais problemas do que valiam. Eu me formei entre os 25% melhores da minha turma e consegui uma posição gerencial em uma empresa de construção promissora. Uma noite, fui a um bar com alguns amigos, o que inesperadamente levou a conhecer várias mulheres. Minha perspectiva havia suavizado, entretendo a ideia de que poderia haver uma boa mulher por aí. Pensei ter tirado a sorte grande quando conheci Gavin em um encontro às cegas. Apesar de ser alguns anos mais velha, ela parecia ótima. Ela era recém-formada em contabilidade e tinha conseguido um emprego respeitável em perícia na Polícia Estadual. Eu acreditava que tinha tudo. No entanto, descobriu-se que todas as mulheres eram enganosas. Quando Gavin começou a chorar, fiquei furioso. Ela queria sair do nosso casamento, me traiu ficando com outra pessoa e, ainda assim, era ela quem sentia remorso? Absolutamente não. Senti algo estalar dentro de mim. De repente, me senti indiferente. Você receberá os papéis do divórcio na quarta-feira ao meio-dia no seu local de trabalho. Indiquei os pertences que estou tirando do apartamento. Eles terão ido embora amanhã. Você fica com seu carro e eu fico com o meu. Meu nome sairá do contrato de locação até o fim do mês. Depois do primeiro dia do mês, o lugar é só seu, se você quiser. Tirei metade do dinheiro da conta. Espero que o cartão de crédito seja pago e cancelado. Não pretendo que isso fique feio, principalmente porque nunca mais quero ver sua cara mentirosa e desprezível. Respirei fundo, precisando me acalmar enquanto sentia vontade de repetir minhas queixas. Diga ao seu jovem amante para ficar longe de mim. Eu entendo que ele apenas aproveitou uma oportunidade, então não vou persegui-lo. No entanto, se nossos caminhos se cruzarem, não hesitarei em confrontá-lo. Não porque você vale meu tempo, mas porque um homem de verdade não corre atrás de pessoas casadas. Alguém tem que lhe dar uma lição, e se nossos caminhos se cruzarem, eu farei isso com prazer. Se não eu, então talvez o marido da próxima mulher casada com quem ele decidir ter um caso. Ela se encolheu com o meu uso repetido da palavra garota de virtude fácil. Sem sorte. Peguei minhas malas e passei por ela. Vou pegar as coisas, gravando-as amanhã enquanto você estiver no trabalho. Se quiser contestar isso, apague a gravação, e eu a incluirei no processo de divórcio, para que o juiz tome uma decisão. Eu disse, saindo. Ela não contestou o divórcio de forma alguma. Quando minha mãe morreu, transferi todos os lucros da venda de sua casa e outros ativos para um fundo fiduciário. Meu contador me garantiu que, enquanto meu dinheiro permanecer no fundo, ele não será levado em consideração ao calcular minha renda líquida para ajudar os alunos. Ela também me aconselhou a investir o dinheiro em vez de deixá-lo ocioso. No entanto, descobriu-se que ela estava errada. O dinheiro mantido em custódia é de fato um fator de assistência financeira, pelo menos na forma em que ela distribuiu o meu. Um ano depois, ela faliu. Outro exemplo de incompetência. Como meus fundos fiduciários estavam vinculados a investimentos, foi mais fácil fazer alguns empréstimos estudantis. Felizmente, minha empresa tinha um programa que alocava US$ 5.000 anualmente para pagar um empréstimo estudantil. Eu poderia ter feito isso. No geral, o resultado do meu relacionamento desastroso com meu contador foi realmente positivo. Apesar de não estar protegido da assistência estudantil devido à falta de confiança, isso me protegeu do divórcio porque eu não tinha designado Gavin como curadora.
Havia cerca de $600. 000 lá que ela não conseguia acessar. Eu me mudei do apartamento e encontrei um pequeno loft mobiliado perto do meu local de trabalho. Eu queria me desassociar completamente dela, então confiei tudo ao meu advogado. Houve algumas negociações sobre meu 401k. Para simplificar as coisas, acabei dando a ela um cheque de $15.000 e fui embora. O motivo pelo qual ela não buscou nenhum apoio ficou claro depois que tudo se acalmou. Ela tinha engravidado e estava planejando um casamento de verão. Imagino que todas as suas reclamações sobre não querer compromisso eram apenas bobagens. No ano seguinte, dediquei-me totalmente ao meu trabalho e acabei sendo promovido para uma nova função. Tornei-me o coordenador de avaliação de melhoria para toda a empresa. Com a aquisição de várias empresas menores, minha tarefa era aumentar a eficiência delas. Viajando pelo país, trabalhei para alinhar essas empresas recém-adquiridas com nossos padrões. Ganhei o apelido de Atchemen porque minha primeira prioridade era cortar o excesso. Muitas dessas empresas tinham funcionários de longa data que não estavam atendendo às expectativas após 10 ou 15 anos de mandato. Eu lhes dei uma oportunidade de melhorar, mas se eles não conseguissem, eram demitidos. Geralmente, aqueles com menos de 10 anos de serviço eram mais receptivos a mudanças para manter seus empregos. Embora eu não tenha avisado intencionalmente funcionários seniores, ganhei a reputação de cortar funcionários seniores. Apesar de ser visto desfavoravelmente pela gerência e pelos funcionários horistas, permaneci indiferente. Meu objetivo era gerar lucros para a empresa, não fazer amigos. Afinal, as contas não seriam pagas com mero otimismo. Quanto à minha vida pessoal, no primeiro ano após o divórcio, fiquei desiludido com as mulheres. Não conheci nenhuma mulher que valesse a pena, então por que perder tempo convidando-as para jantar? No segundo ano, senti a necessidade de intimidade casual. Tendo muito dinheiro e viajando com frequência, decidi apoiar a profissão mais antiga do mundo. Há um ditado, não é? As mulheres não são pagas pela intimidade, mas para que ela vá embora. Resumia a minha vida perfeitamente. Eu vinha para a cidade, cuidava da minha vida e contratava uma garota de programa de primeira linha. Os encontros geralmente eram satisfatórios e nós dois entendíamos o que estava acontecendo. Eu deveria ter feito isso desde o começo. O relacionamento não era para mim. Eu não tinha ideia do que minha ex-esposa estava fazendo e, para ser honesto, não me importava. Alguém poderia esperar que eu dissesse que procurei aconselhamento para resolver meus problemas com Gavin e as mulheres em geral. Mas não, eu não fiz isso. Embora as consultas possam ser úteis para aqueles que precisam delas, eu não tinha desejo de mudar. Eu gostava de uma variedade de reuniões sem compromisso, pegava a maior parte dos meus ganhos e me entregava à minha paixão por restaurar motocicletas antigas. Eu tinha me mudado para uma hora de distância há muito tempo e comprado uma casa espaçosa nos arredores de uma pequena cidade. A propriedade incluía um grande edifício de postes dentro do qual ficava uma velha Triumph Bonneville 1969. Embora eu tivesse solicitado que a garagem fosse esvaziada antes da venda ser finalizada, parecia que o proprietário anterior havia negligenciado isso. Conforme os termos do contrato de compra, adquiri legalmente tudo dentro do edifício do poste ao tomar posse. Enquanto a motocicleta estava em um estado de desmontagem parcial, seu design clássico capturou meu coração. Sendo hábil com minhas mãos, investi em um conjunto de ferramentas Mac de qualidade e comecei o trabalho de restauração. Quando o dono anterior tentou recuperar a bicicleta, eu já tinha feito um progresso significativo e, após algum debate, ficou claro que a falha deles em recuperá-la renunciou à reivindicação, tornando-a minha. Para evitar procedimentos legais, ofereci a eles $500 em troca de assinar o título para mim, o que eles aceitaram. Isso marcou o início da minha paixão por restaurar motocicletas vintage. Outro projeto logo se seguiu quando me deparei com uma BSA Gold Star Spitfire 1963 precisando de atenção. Apesar de não ser um profissional, minha habilidade melhorou constantemente. Em vez de vender projetos concluídos para financiar novos conforme planejado, acabei acumulando uma bela coleção de clássicos restaurados. Então lá estava eu, 7 anos após o divórcio,
com um saldo bancário saudável, destacando-me no meu trabalho, desfrutando de um hobby gratificante e tendo acesso a toda a companhia que eu podia pagar. Eu estava me sentindo muito contente, isto é, até que voltei para casa com um novo cabo de acelerador para minha compra recente, apenas para encontrar um velho e surrado sedã Toyota estacionado na minha garagem. Enquanto eu manobrava ao redor dele, avistei uma mulher saindo do carro. Saindo, me vi cara a cara com minha ex-namorada. Jules, se houvesse alguma maneira de evitar esse encontro, eu teria aceitado. Sei que te enganei, e embora eu me arrependa profundamente, não posso desfazer o passado tanto quanto eu gostaria. Mas isso não é sobre mim. É sobre nossa filha, ela se apressou em explicar, me entregando uma foto de uma doce garotinha com um sorriso largo, alguns dentes de leite faltando. Parecia ter sido tirada em um shopping ou algum lugar parecido. Ela era adorável. Ela é adorável. É uma pena que a mãe dela seja uma mulher tão promíscua. Então, qual é o seu jogo? Dizer que ela é minha? Dadas suas atividades extracurriculares perto do fim do nosso casamento, ela poderia ser de qualquer um. Ouvi dizer que a Quinta Frota estava por aí naquela época, retruquei. Ela soltou um suspiro. Julian, sinta-se à vontade para me criticar o quanto quiser. Eu errei feio. Eu era uma pessoa terrível, e mereço qualquer palavra dura que você tenha para mim. Mas nossa filha tem leucemia e precisa urgentemente de um doador de medula óssea. Não estou exagerando quando digo que a vida dela depende disso. Esgotamos todas as outras opções. Ela está em uma lista de doadores, mas pode levar anos, e ela só tem meses. Eu sei que ela é sua porque Jeremy é estéril, e você é a única outra pessoa com quem eu estive. Você pode me odiar na maior parte do tempo, eu me odeio. Se você quiser me confrontar e descarregar sua raiva, vá em frente. Mas, por favor, por favor, por favor, faça o teste para ver se você é compatível. Ela estava em lágrimas neste momento, mas eu permaneci impassível. Então você está sugerindo que eu passe por um procedimento bastante invasivo para ajudar uma filha que pode ou não ser minha, criada por outro homem. Um homem que esteve lá para seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seu primeiro dente perdido. Momentos que perdi por causa da sua confusão sobre qual parceiro estava onde. Você revelou minha existência a ela? Ela me reconheceria em uma fila? Mesmo se eu fosse o doador biológico, não posso reivindicar legitimamente o título de pai. Isso pertence ao homem que a criou. A propósito, onde está o pequeno corno? Parece que vocês dois se apaixonaram rapidamente depois de me trair, respondi notando sua expressão triste. Jeremy nos deixou quando descobriu que não era o pai biológico dela. Seus pais o pressionaram a fazer um teste que não mostrou nenhuma conexão genética. Acontece que ele é infértil, possivelmente sempre foi. Não sinto falta dele, mas me dói que ele tenha deixado Laura sozinha em uma cama de hospital, para nunca mais voltar. Ele é o único pai que ela conheceu, e seu abandono a machucou profundamente. Então, de certa forma, há algum tipo de retribuição para você. Sou uma mãe solteira agora, lutando com assistência social para cuidar de uma criança com doença crônica, ela explicou. Escute, ela continuou entre lágrimas. Minha vida tem sido um pesadelo nos últimos 2 anos. Confie em mim quando digo que qualquer vingança que você deseja já foi servida. Laura é a única coisa boa que saiu do nosso término. Se quiser saber mais, você terá que passar por testes. Aqui estão as informações de contato, junto com algumas fotos de Laura. Por favor, Jules, faça o teste, ela implorou enquanto corria de volta para o carro. Sua partida foi adiada devido à dificuldade de ligar o motor, exigindo 3 tentativas. Ao sair, notei gotas de óleo na minha entrada de veículos. Enquanto buscava areia para gatos para limpá-la, ponderei profundamente sobre o pedido dela. Embora eu possa ser considerado egoísta, não conseguia suportar a ideia de uma criança potencialmente sofrendo danos. Mesmo que ela não fosse biologicamente minha, nenhuma criança de 7 anos deveria enfrentar tal situação. Surpreendentemente, rapidamente decidi fazer os testes e tomei as providências necessárias. Como se viu, Laura era de fato minha filha biológica.
Além disso, o teste revelou uma correspondência próxima o suficiente para o procedimento de medula óssea. Sem informar Genvin, organizei tudo. Também pedi a um investigador particular para conduzir uma verificação de antecedentes sobre Genvin, eu e meus pais. Para minha surpresa, a história dela foi confirmada. O babaca a abandonou, até mesmo anulando o casamento. Nos últimos 2 anos, Genvin lutou financeiramente, dependendo de assistência e garçonete enquanto passava muito tempo em hospitais. As contas médicas, mesmo com o Medicaid, a sobrecarregaram muito. No geral, a situação deles parecia sombria. Tomei a decisão de vender minha coleção de bicicletas para liberar os fundos necessários para contas médicas e pensões alimentícias em atraso que eu sabia que teria que pagar. Curiosamente, eu tinha recusado todas as ofertas anteriores para vender minhas bicicletas, mas ao saber que eu tinha uma filha, a escolha ficou clara. Surpreendi o gerente de RH ao solicitar 4 semanas de folga e adicionar minha filha à minha apólice de seguro. Embora ela parecesse curiosa sobre toda a história, permaneci reservada, sabendo que ela era propensa a fofocas. Silenciosamente, cheguei ao hospital com a papelada para Genvin assinar em uma mão, e o maior ursinho de pelúcia que consegui encontrar na outra. Meu coração quase se partiu quando vi a pequena figura sem cabelo e com vários tubos conectados ao seu corpo. Lutei para conter as lágrimas enquanto ela abria os olhos e sorria para mim. Naquele momento, senti meu mundo inteiro mudar. Eu estava determinado a proteger essa garotinha de qualquer dano ou perigo. Ignorando a tentativa de Genvin de me abraçar, me aproximei da cama do hospital. Hey, foi a única coisa que consegui dizer. Olá, sou Laura. Mamãe me disse que você é meu pai biológico, ela respondeu. Sim, parece que eu posso te ajudar a se sentir melhor. Eu trouxe um ursinho de pelúcia para você, eu mencionei. Seus olhos se arregalaram e ela ansiosamente estendeu a mão para pegá-lo. Seu sorriso já grande cresceu ainda mais quando ela o aceitou e lhe deu um abraço apertado. Muito obrigada. Qual é o nome dele? Ela perguntou. Era só um bicho de pelúcia. Ele realmente precisava de um nome? Bem, eles disseram que você descobriria quando segurasse, eu respondi inteligentemente. É Charlie, ela declarou. Olá, Charlie. Obrigada por vir me fazer companhia, ela se dirigiu ao urso. Obrigada por trazer Charlie até mim, Julian, ela me agradeceu. Eu estava prestes a perder o controle ali mesmo. Se eu estivesse na mesma situação daquela garotinha, eu teria sido tomada pela raiva e pelo desespero. Mas em vez disso, ela estava grata por um simples brinquedo de pelúcia. Olhei para Genvin e vi um olhar orgulhoso em seu rosto, orgulhoso de sua filha. Meu respeito por Genvin, a mãe, aumentou significativamente. Manter a compostura como ela tem e ainda criar uma criança tão maravilhosa foi realmente extraordinário. No entanto, ela continuou sendo uma péssima esposa. Laura tinha voltado a dormir agarrada firmemente ao ursinho de pelúcia. Este procedimento de transplante tinha que dar certo. Eu sabia que faria qualquer coisa ao meu alcance para que isso acontecesse. Fiz um gesto para Genvin e fomos até a cafeteria para tomar um café. Passei os papéis para ela. Tenho a papelada aqui para adicioná-la ao meu seguro. Terei uma franquia de $1.500, então está tudo coberto. Felizmente, eles não revogaram as condições existentes, Ryder, ainda, então ela deve ficar bem. Eu providenciei para que as contas do plano de saúde dela fossem enviadas para mim. Eu deveria conseguir quitar tudo em alguns meses, eu a informei, escondendo o fato de que eu tinha 50 mil das vendas da minha bicicleta economizados. Foi um alívio ver a tensão deixar seu corpo momentaneamente. Ela quase pareceu seu antigo eu por um breve momento. Eu não tinha percebido quão sobrecarregada ela estava. Obrigada, Julian, por tudo. Sei que você pode ficar ressentido comigo, mas obrigada por fazer isso por ela, ela disse, com lágrimas brotando em seus olhos. É o que eu teria feito se conhecesse Genvin. Pedi ao nosso PI da empresa para investigar você e o babaca. Pelo que entendi, você tem sido uma mãe excepcional. O babaca vai enfrentar consequências em breve por negligenciar nossa filha. Mas não se esqueça de que eu não te perdoei por escolher terminar nosso casamento por uma aventura.
Não pense nem por um momento que eu não vou te responsabilizar por perder as primeiras palavras, os primeiros passos ou o passeio de bicicleta dela. Você pode ser uma boa mãe, mas foi uma péssima esposa, eu disse sem rodeios. Ela baixou a cabeça, e o som de fungadas chegou aos meus ouvidos. Antigamente, aquelas fungadas teriam rasgado as cordas do meu coração, mas agora elas me deixaram impassível. Deslizando outro conjunto de papéis em sua direção, falei. Este é um acordo preliminar de custódia, eu disse, fazendo-a levantar a cabeça. Não pretendo separá-la de você, mas quero me envolver na vida dela. Estou propondo visitas de fim de semana e um mês durante o verão com feriados alternados. Arranjo bem padrão. Dê uma olhada e podemos discutir quaisquer ajustes. Vou precisar de cópias da certidão de nascimento dela e outros documentos. Você os tem com você? Ela estudou meu rosto, procurando por algo que eu não conseguia discernir antes de lançar seus olhos para baixo. Vou ter que buscá-los para você. Meu carro quebrou, então peguei o ônibus para cá esta manhã. Eu os trarei amanhã, ela disse suavemente. Meu estômago roncou. Era a hora do almoço, e eu precisava daqueles documentos logo. Vamos comer alguma coisa, algo diferente de comida de hospital, enquanto ela dorme, e podemos pegar o que precisamos depois, sugeri. Ela assentiu e enxugou os olhos. Ótimo, pensei, passar meu horário de almoço com uma mulher chorosa. Como acabei nessa situação? O almoço foi uma experiência intrigante, para dizer o mínimo. Por cerca de 20 minutos, ficamos sentados em silêncio, trocando apenas as palavras necessárias com a garçonete para fazer nossos pedidos. Apesar da minha vontade inicial de soltar uma série de palavras duras contra ela, me contive. Em vez disso, tirei um momento para refletir sobre o porquê de não conseguir fazer isso. Tudo se resumia à percepção de que eu teria que interagir com ela regularmente no futuro, juntamente com a compreensão de que ela já estava lutando. Além do relacionamento com a filha, ela parecia ter muito pouco mais. Ela tinha feito suas escolhas e estava vivendo com as consequências. Por mais estranho que pareça, meu senso de justiça estava satisfeito. Embora eu ainda abrigasse desconfiança e não gostasse particularmente dela, resolvi não me apegar ao ódio. Não vou te atacar, eu disse, interrompendo meus próprios pensamentos. Ela se encolheu levemente, me dando um olhar perplexo. Quando você se aproximou de mim pela primeira vez, você se ofereceu para me deixar desabafar minhas frustrações com você. Não farei isso. Na verdade, farei um esforço concentrado para deixar de lado qualquer animosidade e raiva em relação a você. Nossa filha é importante, e me recusei a sujeitá-la ao mesmo ambiente tóxico que experimentei enquanto crescia. Você pode nunca se tornar minha pessoa favorita, mas eu prefiro liberar meu ressentimento e garantir que nossa filha cresça em um lar amoroso e estável, eu elaborei. Um pouco da tensão pareceu se dissipar de seu comportamento. Eu percebo que você não me machucaria fisicamente, Julian. Mesmo que eu acredite que mereço, eu simplesmente quero expressar. Ela começou. Pare, eu interrompi, talvez com muita força. Eu não quero ouvir suas desculpas. Não há nada que você possa dizer para justificar o que fez e como fez. A verdade fundamental é que você não queria se casar comigo e queria se envolver em casos extraconjugais. Você poderia ter sido honesto sobre querer o divórcio, mas, em vez disso, escolheu me trair e continuar com sua infidelidade, fingindo que estava tudo bem. Não foi um acidente. Foi uma escolha deliberada. Você não é a vítima aqui, e eu não vou simpatizar com a forma como sua vida se desenrolou. Se não fosse por nossa filha, eu nunca mais iria querer te ver, mas como temos uma filha juntos, estou comprometido em garantir que ela tenha a melhor vida possível. Isso significa ter uma mãe e um pai. Então, vamos comer e discutir como podemos melhorar a vida da nossa filha. Ela olhou para o hambúrguer dela, depois para mim. Pelos próximos 20 minutos, tivemos uma conversa construtiva sobre Laura e como poderíamos apoiá-la durante sua doença. Surpreendentemente, foi uma troca relativamente agradável. O bairro em que eles residiam era extremamente violento. Eu sabia que eles viviam em moradias subsidiadas pelo governo, mas não compreendia a gravidade da situação naquela área.
Depois de estacionar minha caminhonete, deixei Gavin ir buscar os itens. Perto da entrada do prédio de apartamentos dela, 3 homens estavam vadiando com as calças abaixadas até os joelhos. Permaneci perto da minha caminhonete, cauteloso com a vizinhança. Gavin ficou lá dentro por aproximadamente 15 minutos antes de emergir e passar pelo grupo de homens. Seus olhares lascivos provocaram meus instintos protetores e eu saí da minha caminhonete quando eles começaram a cercá-la. Ei, chicana, você é bonita demais para viver sozinha por aqui. Você precisa de um homem para cuidar de você, não é? O idiota provocou enquanto invadia seu espaço pessoal. Meu coração disparou enquanto eu recuperava minha Glock 19 do coldre. Enquanto muitos argumentam que um calibre .40 é um cartucho superior, eu prefiro a acessibilidade de cartuchos de 9mm devido à minha prática frequente de tiro. Até alguns momentos atrás eu nunca imaginei me ver em um tiroteio, no entanto, agora eu não tinha tanta certeza. Ela já tem alguém cuidando dela, então por que você não se afasta até eu lidar com todos vocês? Minha voz pode ter falhado um pouco, mas eu ainda estava mirando no instigador. A garota se virou enquanto Gavin corria para o caminhão. Ele hesitou em colocar a mão no cinto, mas mudou de ideia quando percebeu que eu o estava segurando sob a mira de uma arma. Percebi o medo nos olhos dos dois atrás dele, mas o líder deles apenas olhou para mim com um olhar frio. Se você pegar uma arma, eu puxo o gatilho. Eles vão ver isso apenas como um cara branco assustado protegendo seu amigo de imigrantes que estão tirando nossos empregos, então vamos nos acalmar. Deixe que eu e minha esposa entremos na caminhonete e vamos embora. Então você pode voltar para seus negócios, eu disse, dando um passo para trás, mas ainda mirando no líder. Consegui subir de volta no caminhão e sentar, ainda segurando sob a mira de uma arma. Virei a chave da ignição, coloquei a marcha e só me virei quando acelerei. Ouvi 3 estrondos altos antes de virar a esquina e acelerar para longe. Nas 2 vezes seguintes, passei o sinal vermelho e entrei na rodovia o mais rápido possível. Depois de uns 15 minutos, diminuí a velocidade para ter certeza de que ninguém estava nos seguindo. Meu coração estava batendo forte e Gavin estava soluçando no banco do passageiro ao meu lado. Eu rosnei, você não vai levar minha filha de volta para esse lugar terrível. O que você tem neste apartamento que precisa pegar? Só nossas roupas, alguns pratos e outras coisas, ela respondeu, voltando a si. Muitas das nossas coisas ainda estão no depósito, mas provavelmente vou perdê-las em breve. Eu compro roupas novas para você e dou brinquedos novos para ela, eu ofereci. Nós esvaziaremos seu depósito e você se mudará para o meu lugar por enquanto. Eu tenho uma casa de 4 quartos com 2 banheiros. Você ficará com uma, Laura ficará com a outra. Você cuidará da cozinha e da limpeza até encontrar um emprego. Não são permitidos namorados na casa, e eu não levarei nenhuma namorada. Eu viajo uma vez por mês a trabalho. Minha casa não será seu ponto de encontro. Leve isso a sério. Se eu descobrir que você está trazendo caras, eu te expulso e vou atrás da custódia total de Laura. Ela olhou para mim, depois para o chão. Eu não estou saindo com ninguém, Jules. Não tive tempo ou vontade nos últimos 3 anos e não vejo isso mudando tão cedo. Então não se preocupe com isso. E obrigado. Eu sei que você não me quer exatamente por perto, mas seria bom ter um lugar seguro, ela disse calmamente. Você deveria agradecer a Carlos, eu respondi. Carlos e eu éramos inseparáveis quando crianças, apesar de nossas origens contrastantes. Enquanto eu vinha de origens humildes, considerado lixo branco por muitos, Carlos era um garoto hispânico rico criado por pais adotivos brancos e idosos. Nosso vínculo permaneceu forte até que a doença atingiu Carlos aos 16 anos. Eu fazia visitas regulares ao hospital, testemunhando seu declínio gradual enquanto o câncer devastava seu corpo. Tragicamente, ele faleceu pouco antes de completar 18 anos. 3 anos depois, seus pais adotivos também faleceram. Todos os dias eu não conseguia deixar de invejar o amor e o apoio inabaláveis que Carlos recebia de seus pais. Eu ansiava por proporcionar o mesmo para minha filha, mesmo que isso significasse suportar um casamento difícil.
Era tarde demais para eu levar uma vida convencional, mas se eu pudesse dar à minha filha o calor e a segurança que Carlos tinha, eu estava disposto a fazer sacrifícios. Nós recuperamos seus pertences do depósito e a instalamos no quarto de hóspedes nos próximos dias. Posso ter exagerado um pouco na decoração do quarto de Laura, mas ela era minha única filha. Nos dias seguintes, preparei-me para o procedimento. Não gosto de hospitais e suspeito que as enfermeiras designadas a mim estavam deliberadamente usando as agulhas mais cegas que conseguiam encontrar, mas eu sobrevivi. No total, levou uma semana. A pequena Laura mostrou melhora por um mês, mas então foi descoberto que o tratamento não tinha sido bem sucedido. Então, fiquei fora por mais uma semana, enquanto tentavam mais uma vez. Novamente, não teve sucesso, embora tenha havido resposta positiva o suficiente para os médicos considerarem uma terceira tentativa. Finalmente, foi bem sucedido. 4 meses após o último tratamento, dei as boas-vindas a Laura em seu novo lar. É aqui que eu conto a narrativa de como Gavin e eu reacendemos nosso amor. Não aconteceu. Pode soar estranho, mas eu percebi a Gavin como dois indivíduos distintos. Havia a mãe, uma Gavin que podia ser calorosa, amorosa, solidária e paciente. Essa era a Gavin que cuidava não só de Laura, mas também de mim. Laura tinha perdido tanto tempo da escola que decidimos educá-la em casa por um tempo para colocá-la em dia. Gavin se destacou em tudo isso, ensinando Laura e mantendo a casa limpa com o jantar pronto ao mesmo tempo. E então havia Gavin, a esposa. Eu nunca poderia esquecer o quão profundamente ela me machucou. Gavin, a esposa, foi quem traiu minha confiança e escondeu de mim o fato de que eu tinha uma filha. Toda vez que eu começava a pensar que talvez Gavin estivesse bem, a raiva ressurgia. Eu me sentia péssimo porque Gavin parecia genuinamente arrependida sobre como as coisas aconteceram, mas eu não estava receptivo a nenhuma sugestão de um pedido de desculpas. Depois de esgotar toda a minha licença médica, voltei ao trabalho. Meu primeiro dia de volta foi incrivelmente difícil, pois senti muita falta da minha filha. Ao sair pela porta, senti uma onda de raiva e ciúmes de Gavin por poder passar um tempo com nossa filha enquanto eu tinha que ir trabalhar. Essa raiva me alimentou, principalmente quando se tratou de cortar despesas no meu próximo projeto. Enquanto o chefe ficaria satisfeito com uma redução de 7 a 12%, consegui atingir um corte projetado de 16%, reduzindo os benefícios dos funcionários e demitindo alguns dos funcionários mais antigos. Não discriminei entre trabalhadores horistas e gerentes. Cortei o excesso em todos os níveis, resultando na dispensa de 3 gerentes. Era evidente que o gerente da fábrica ficou aliviado em me ver sair. Não consegui pegar um voo fora da cidade até o dia seguinte, então me hospedei no modesto hotel do aeroporto onde eu costumava ficar e passei a noite no bar no andar de baixo. Eu nunca optei por acomodações de luxo quando viajava, especialmente considerando a ótica de cortar custos e deixar as pessoas irem. Ficar em um hotel luxuoso só pioraria a situação. Enquanto bebia meu caro uísque diluído, notei uma morena atraente entrando na sala. Era um cenário familiar. Ela provavelmente não tinha tido sucesso em alguns clubes de luxo na parte alta da cidade e agora estava tentando a sorte aqui. Felizmente, eu estava me sentindo amoroso e tinha dinheiro suficiente para pagar pelos serviços dela naquela noite. Nós nos envolvemos em uma conversa casual, contornando o tópico do pagamento. Depois de confiar minha carteira e meus objetos de valor ao recepcionista, eu a escoltei até meu quarto. Apesar da presença de um cofre, não consegui afastar o pensamento de que ela poderia estar armada e ser capaz de me coagir a abri-lo. Ela parecia profissional, tendo mandado uma mensagem de texto para alguém sobre seu paradeiro e período de tempo, fosse um amigo ou um cafetão. Uma vez lá dentro, coloquei $400 na mesa de cabeceira, provocando um olhar perplexo dela, considerando que nossas discussões anteriores giraram em torno de $300. Já faz quase 6 meses, então eu esperava que você estivesse disposta a passar um pouco mais de tempo conversando comigo esta noite, comentei com um sorriso. Em resposta, ela me jogou na cama. Ela era habilidosa na cama. Ela não falou muito, mas sabia como satisfazer. Depois da nossa sessão,
ela foi ao banheiro para tomar um banho, o que pareceu uma decisão inteligente considerando quão suados estávamos. Sentindo que eu precisava tomar um banho também, juntei-me a ela. Depois de nos secarmos, sentamos para conversar, e eu nos servi um uísque. Compartilhei uma versão condensada da minha história, e ela assentiu, fazendo comentários apropriados. Logo ela se vestiu rapidamente, verificou sua aparência, pegou o dinheiro e se despediu de mim. Adormeci rapidamente. Na manhã seguinte, enquanto estava espremido em meu assento apertado no ônibus, minha mente vagou de volta para o encontro da noite anterior. Foi agradável, sem dúvida. Já estive com muitas acompanhantes pagas, e ela definitivamente estava entre as melhores. No entanto, algo parecia errado. Resolvi não me aprofundar muito nisso, mudando meu foco para o que eu poderia conseguir para Laura. Minha filha se adaptou admiravelmente e começaria a segunda série no outono. Eu me certifiquei de que Genvin tivesse fundos suficientes para comprar qualquer roupa ou brinquedo que ela pudesse precisar. Ela era jovem demais para um daqueles novos tablets com recursos de desenho? E um celular? Aos 9 anos de idade, ela realmente precisava de um? Eu ponderei, pedindo conselhos a alguns conhecidos, embora, sinceramente, eu não tivesse amigos próximos. Talvez meu assistente, que tinha filhos, pudesse oferecer uma visão. Na loja de presentes do aeroporto, selecionei um sapo de pelúcia para minha filha. Eu estava gostando muito desse novo papel de pai. Quando entrei pela porta, o aroma sedutor do jantar me recebeu. Mas o que realmente aqueceu meu coração foi o grito exuberante e o abraço apertado da minha filha. Ela ostentava um vestido novo adornado com uma fita no cabelo. Mamãe me deu esse vestido para que eu pudesse ficar bonita para você quando chegasse em casa. Ela também acha que agora tenho o cabelo suficiente para um novo corte. Você gostou, papai? Ela perguntou. Não consegui conter minhas emoções. Uma onda de ternura tomou conta de mim e lágrimas brotaram em meus olhos. Esta garotinha era a peça que faltava na minha vida. Você está absolutamente deslumbrante, querida. Esse vestido combina perfeitamente com você. E seu corte de cabelo faz você parecer uma princesa, respondi, envolvendo-a em um abraço caloroso e dando um beijo em sua testa. Tenho algo para você, acrescentei, pegando uma sacola na loja e revelando o sapo dentro. A moça da loja disse que esse rapazinho precisava de um nome, e eu sabia que você teria o nome perfeito para ele. Os olhos dela brilharam de alegria enquanto ela olhava para o sapo por um momento. O nome dele é Randy. Ei, Randy, vou te apresentar Charlie, o urso. Vocês dois serão grandes amigos, ela declarou ao brinquedo. Ela começou a ir para o quarto, mas então se virou e jogou os braços em volta de mim mais uma vez. Obrigada, pai. Aquela jovem era incrível. Olhei para a mãe dela, que também tinha lágrimas nos olhos. Meu coração afundou quando percebi que Genvin tinha escondido isso de mim. Eu poderia ter vivenciado isso pelos últimos 8 anos. Eu afastei esse pensamento. Minha própria mãe era amarga sobre a vida, mas eu me recusei a deixar minha amargura em relação a Genvin manchar meu relacionamento com nossa filha. Então, forcei um sorriso no meu rosto. Genvin deve ter percebido minha mudança de humor porque de repente ela ficou muito subjugada. Eu coloquei um sorriso falso. O jantar cheira delicioso, eu tentei dizer em um tom normal. Obrigada, Julian. Desenterrei minhas receitas antigas e tentei recriar o frango à parmegiana do jeito que você gosta, ela respondeu. Isso seria uma delícia. O frango à parmegiana dela era excepcional. Tenho certeza de que será, respondi com entusiasmo genuíno. Ela estava tentando ao máximo manter um senso de normalidade pelo bem de Laura. Eu poderia fazer o mesmo. Além disso, era bom ter minhas roupas cuidadas e a casa limpa. Minha filha e sua mãe estavam morando comigo há cerca de 3 meses. Laura era uma alegria e se aturar Genvin fosse o preço, eu poderia lidar com isso. Eu não queria que Genvin fosse embora porque eu sabia que ela levaria a Laura com ela. Eu tinha considerado buscar a custódia primária da minha filha, mas meu advogado apontou que com minha agenda de trabalho e falta de experiência como mãe, seria uma batalha difícil. Além disso, uma menina precisa da mãe.
Cerca de um ano depois que eles se mudaram e Laura voltou a frequentar a escola regular, Gavin a educou efetivamente, não apenas nas matérias necessárias, mas também em habilidades de estudo e foco, resultando em ela consistentemente fazendo parte do quadro de honra. A vida estava indo bem para mim. Durante minhas viagens para fora da cidade, eu ocasionalmente encontrava companhia. Minhas tarefas domésticas eram administradas com uma casa limpa e roupas cuidadas, enquanto o jantar era servido de forma confiável, e minha filha continuava sendo o centro do meu mundo. Gavin e eu tínhamos nos estabelecido em uma rotina contente. Sua saída gradual da concha me surpreendeu quando ela timidamente abordou a ideia de usar o carro para procurar emprego. Eu tinha comprado uma perua Subaru mais nova e usada para ela transportar Laura e fazer recados, um veículo confiável com excelentes classificações de segurança. Gavin, esse carro é seu, no que me diz respeito. Eu não usaria se você se mudasse, e sua idade significa que tem pouco valor de revenda. Por que não transfiro o título para seu nome? Se algo acontecer comigo, tudo está pronto para ir para Laura. Ficará em custódia até que ela faça 18 anos, quando ela poderá decidir o que fazer. Você deveria ter um carro para ajudá-la até que ela seja independente, eu lhe assegurei. Eu podia ver seus olhos se enchendo de lágrimas. Julian, muito obrigada por tudo que você fez por nós. Não tenho certeza do porquê você está sendo tão gentil. Você já deve saber que eu não ficaria no seu caminho para ver Laura mesmo se pudesse, e a pensão alimentícia não seria muito maior do que o que você já está contribuindo para nós dois aqui. Por que você está nos tratando tão bem, ou melhor, a mim? Ela perguntou. Enquanto eu contemplava como expressar minha resposta, percebi algo significativo. Pela primeira vez, eu não estava guardando nenhuma raiva dela. Anteriormente, eu a havia suprimido, não querendo que afetasse Laura, mas agora havia uma ausência genuína de animosidade. Soltei um suspiro profundo e juntei meus pensamentos. Minha mãe envenenou a mim e minha irmã com sua amargura e ódio. Eu não queria passar isso para Laura, então enterrei. Não se engane, se Laura não tivesse entrado na minha vida, eu poderia ter guardado ressentimento em relação a você até o dia da minha morte. Mas as coisas são diferentes agora. A resposta simples para sua pergunta é que Laura gosta de você, então eu também gosto. Acredito que podemos seguir em frente sendo amigáveis, se não amigos, expliquei. Lágrimas começaram a rolar e ela se aproximou de mim, oferecendo um abraço. Estranhamente, minhas alergias se agravaram e meus olhos também se encheram de lágrimas. Liberar a raiva e a mágoa reprimidas foi libertador. Embora ainda houvesse ressentimento persistente, ele não me consumia mais. Laura entrou na cozinha, testemunhando nosso abraço e lágrimas. Ela se juntou a nós três e nos abraçamos firmemente por um longo tempo. Senti um orgulho avassalador quando minha filha atravessou o palco para receber seu diploma. Sentada ao meu lado, Gavin segurou minha mão, seus olhos brilhando com lágrimas. Laura tinha sido aceita em Harvard e não conseguia parar de falar sobre isso. Embora eu estivesse emocionado por ela, a ideia de financiar uma educação na Ivy League parecia assustadora. Felizmente, ela tinha garantido algumas bolsas de estudo, aliviando o fardo de seu fundo de educação. Eu não queria destruir os sonhos dela, mas fiquei preocupado em pagar a mensalidade integral. Quanto à minha ex-esposa, ela tinha encontrado um emprego e se mudado 6 meses depois da nossa conversa. Finalmente tivemos uma conversa franca, onde ela tentou explicar os motivos da sua saída. Ela citou uma sensação de isolamento de nossos amigos e familiares, juntamente com a influência de novos conhecidos, particularmente um que se aproveitou de sua vulnerabilidade. Ela confessou que, uma vez que a infidelidade ocorreu, ela percebeu que desejava a vida de solteira novamente, temendo minha reação ao ser descoberta. Nosso casamento foi resultado de sua gravidez, motivado pelo medo e pela pressão externa. Ela admite nunca ter questionado a paternidade de Laura até que o teste a confirmasse. Embora eu suspeite que ela esteja em negação sobre certos aspectos, escolhi não confrontá-la sobre isso. Sobre o babaca, às vezes o karma oferece uma doce oportunidade da qual você pode realmente tirar vantagem. Nossa empresa adquiriu o negócio dele. Adivinha quem eles designaram para avaliar a produtividade? Fica ainda melhor.
O pai do idiota trabalhou na empresa por 19 anos e ajudou o filho a conseguir um emprego. Pai e filho foram demitidos junto com outros 10 funcionários. Eles levaram cerca de um mês para perceber a conexão, e então recebemos todos os tipos de ligações e e-mails ameaçadores. Minhas decisões foram apoiadas por minhas práticas passadas e avaliações de desempenho. Eles processaram minha empresa, mas nós prolongamos até que o advogado dele se cansou de esperar pelo pagamento. O idiota não deveria ter maltratado minha filha quando saiu, e seu pai nunca deveria ter insultado minha filha chamando-a de erro. Falando em erros, eu posso ter cometido a maioria deles ontem à noite. Genvin ficou chateada com a partida de Laura e veio conversar. A essa altura, já éramos amigas próximas e cuidávamos uma da outra. Ela estava namorando alguém há um tempo e pensou que tinha encontrado um cara decente. Acontece que ele era casado. Ajudei-a a embalar as coisas dele e levei-as para casa para sua esposa surpresa. Como resultado, começamos a conversar e flertar, e... antes que eu percebesse, a intimidade começou entre nós. Eu poderia aturar isso. Uma demonstração única de fraqueza entre duas pessoas com uma história em comum. No entanto, posso ter cometido um erro ao convidá-la para passar a noite e fui íntimo dela por 2 horas antes de dormirmos. Estou quebrando a cabeça com muitas perguntas, mas hoje estou focado em Laura. Amanhã? Bem, acho que vamos descobrir.